de fato, há uma dependência de receitas. Eu falei isso logo que a regra foi lançada, porque o segundo eixo lá, a gente separou em 2 eixos, né? A regra de gastos e a regra de primário. O ministro Fernando Haddad ele está prometendo zerar o déficit público no ano que vem. Só que o déficit que nós estamos projetando lá na Warren, por exemplo, está em torno de 120 bi para o ano que vem. Como é que você zera? Ah, não, nós vamos ter receitas extras. Então nós vamos combater os jabutis tributários, vamos cortar os benefícios. Que tem se mostrado mais difícil do que imaginado, né? Eu lembro o senador Serra, de novo, para citá-lo, né? Quando eu estava já na Instituição Fiscal Independente, o senador Tasso Gereissati era presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Aí ele me chamava lá para fazer apresentações de conjuntura para os senadores e tal. E eu mostrei, numa dessas sessões, a tabela dos gastos tributários. O gasto tributário, para quem está nos ouvindo, é essa renúncia de receita. Então, o Guilherme ou o Leandro tem uma empresa, aí bate na porta do governo, olha, eu quero entrar nesse regime especial para pagar menos imposto. Tá bom. Só que isso é uma renúncia fiscal. É um dinheiro que o governo deixa na mesa. Ele deixa de arrecadar. Esse negócio hoje já representa 4% do PIB. 8 vezes o que o governo gasta com investimento, só para as pessoas terem noção. Né? É umas 3 vezes o Bolsa Família. Então, na prática, é como se eu estivesse investindo no negócio dessas empresas, no setor em que essas empresas atuam. E qual que é a justificativa? Vai gerar emprego, vai gerar investimento, vai gerar renda. Só que não se avalia nada disso. Não tem contrapartida, né? Não é, eu vou te dar isso em troca. Você vai... Na maioria, tem alguns que tem, né? Tem, mas não é avaliado. Então, você tem que avaliar. O governo 2016 criou um núcleo no próprio Poder Executivo chamado CEMAP, que era para produzir essas avaliações. Chegaram a fazer várias avaliações da desoneração da folha, de outros benefícios, né? Só que isso não foi incorporado no processo orçamentário. O processo orçamentário ele é quase que inercial. Você vai refazendo o orçamento ano a ano sem cortar os gastos que já sabe que são ineficientes, né? Então ele está certo, o ministro Fernando Haddad, de querer cortar esses benefícios tributários. Mas eu lembro que o Serra, quando eu mostrei a tabela lá na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, né? Tava o senador Tasso também, ele falou, ô Felipe, olha, muito bom, tal, vamos cortar os gastos tributários. Só que é muito mais difícil cortar isso do que cortar qualquer outra despesa. Porque cada um desses benefícios aí tem um dono. Então, por exemplo, o Simples Nacional, quem vai ser contra o Simples Nacional? Quem é contra a microempresa? Vai ser pior do que a Shein, né? Então, pois é. Quem é contra importar produto barato e tal? E assim, eu não vi se houve um estudo, mas eu não acho... Me parece, como alguém que já teve Simples Nacional, que se você tirar o Simples Nacional, você vai ter meio com um efeito da curva de Laffer, assim. Você vai tirar, achando que vai aumentar a arrecadação e vai reduzir, porque tem várias empresas que simplesmente não existiriam se não fosse o Simples Nacional. Não tem margem suficiente para pagar um contador, sequer, pelo volume que elas transacionam. Mas eu acho que, também, até para deixar, né, falar para a pessoa, não existe remédio docinho. Aqui a gente está falando de arrecadar mais imposto, né? De ajustar as contas públicas. Então, todo mundo quer encontrar uma saída fácil, quando na verdade parece que ela não existe. Né? Não tem saída fácil, né? Agora, os gastos tributários, tem muita coisa lá que você pode sim cortar. E pega no calo. É isso que você falou. Nunca vai ser de graça. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que afeta nós 3 aqui, provavelmente. E muita gente que está vendo. Os abatimentos no imposto de renda, aliás, está no prazo aí para declarar o imposto de renda. Por favor. Lembrando. Eu vou ter que fazer o meu agora. Vai no Sírio-Libanês, faz um exame médico ou faz uma consulta cara, aí você pede o recibo para o médico. E aí, quando você vai declarar seu imposto de renda, você pode abater esse gasto com saúde lá do seu imposto de renda. Tá certo isso? É o Estado subsidiando pessoas que não precisam ser subsidiadas. Sabe quanto representa isso? 19 bilhões de reais. Vamos acabar com esse negócio, entendeu? Faltaria só 100 depois. Faltariam só 100, né? Tem que fechar 120, que você falou? Tem que fechar 120. Aí faltariam 100. Mas o Felipe já deu a ideia. Então, se você depois perder... o Felipe que tá dando a ideia. Não, tô brincando. Mas, assim, de fato, é verdade, né? A gente tem que cortar esses benefícios onde, de fato, existe a capacidade, né? Onde as pessoas têm a capacidade de arcar com... Tem um outro, Leandro, Guilherme, que o Fernando Haddad tem falado e eu acho muito importante destacar, que é uma subvenção. O que é uma subvenção? É uma ajuda, para simplificar, que se dá para as empresas... Olha a maluquice. Em cima de um benefício tributário que é dado por governadores. Então, por exemplo, eu estava na Secretaria da Fazenda de São Paulo, chega lá um empresário do setor de suco.
Aí ele quer um incentivo do ICMS, não tem nada a ver com o governo federal. Vamos supor que ele consiga esse benefício. E vamos supor que seja de 100 milhões de reais. Hora que ele vai apurar o lucro dele, da empresa, tem impostos federais que incidem sobre o lucro. Ele vai pegar o lucro e vai descontar esses 100 milhões. Porque ele vai falar, olha, eu tive um benefício lá no estado de São Paulo, então meu lucro não foi de 300, ele foi de 300 menos 100. Então eu vou recolher menos imposto federal, que é a CSLL, sobre o lucro, e também o IRPJ, o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, né? Quanto representa isso? Pela minha conta, 65 bilhões de reais. E tem gente falando de 90 bi até, né? O Haddad fala em 90, eu acho que está exagerado, mas é uma bolada. Mas, pô, estamos chegando aqui já, hein? A gente já tá com... Já tá com o Gui tá fazendo a conta aqui. 84 bi já. Vamos lá, falta quanto? Falta 40 quase. Ou Aí pode cortar Twitter. um pouquinho de gasto também. Pode cortar, ajuda, né?